Já parou para imaginar como será o céu? Várias vezes eu me vi correndo em Rua de Ouro, brincando com o leão, visitando planetas. Mas vem cá, você sabe quando você vai para o céu? Alguns acreditam que logo após a morte, outros acreditam que depois de um tempo. Fica comigo que hoje a gente vai descobrir juntos. Fala, meu amigo resenheiro, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa resenha semanal. Já vai deixando o seu like, não esquece também de compartilhar com seus amigos para eles participarem aqui da nossa resenha. Durante toda essa temporada, a gente vai sempre estar batendo na mesma tecla da importância do estudo da Bíblia e hoje não é diferente. Gente, o estudo da Bíblia ele deve ser feito de maneira correta, sempre buscando a orientação de Deus. A gente não pode simplesmente ler uma parte da Bíblia e sair por aí falando que a gente entende sobre aquele texto. Não. Principalmente quando o assunto é mais delicado, tem que ter um estudo completo e detalhado. E dentre esses assuntos delicados, provavelmente existam poucos textos bíblicos sobre os quais tenham tantos mal entendidos do que 2 Coríntios 5, verso 1 ao verso 10. O que diz lá, BJ? Nele, o apóstolo Paulo expressa o seu intenso desejo de estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Oh my God! A questão crítica nessa passagem não é se Paulo queria estar ausente do corpo e presente com o Senhor, porque ele queria sim. A grande questão é quando Paulo esperava que isso ocorresse. Será que era no exato momento da sua morte ou será que era no fim dos tempos? Muitos tendem a interpretar esse verso como sendo o desejo de Paulo de morrer, porque depois da morte ele estaria na companhia do Senhor. E é por isso que eles entendem que após a morte nós vamos para o céu imediatamente, é o que entendem com base nisso. Só que para a gente ter certeza da compreensão da mensagem desse versículo, a gente tem que buscar o contexto, especialmente do capítulo 5. Gente, sempre que você for estudar a Bíblia, coloque isso em prática. Busque o contexto do verso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler todo o capítulo que o verso está inserido, principalmente o que vem antes e o que veio depois. Caso aí não fique claro para você, você vai lendo o anterior, lê o contexto do livro e por aí vai. A leitura completa do livro e do contexto vai te dar uma clareza muito maior da mensagem real do texto. Pegou a dica? Colocando isso em prática aqui nesse texto, no capítulo 5 de 2 Coríntios, a gente observa que Paulo cita alguns exemplos envolvendo tendas, envolvendo edifícios e nudez. Ele diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos uma parte de Deus, um edifício, uma casa eterna não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Conseguiu entender? Texto longo, né? Mas eu vou explicar para você. Paulo parece que quer complicar as coisas pra gente aqui. Só pode. Na verdade, Paulo usa esses termos como uma figura de linguagem, uma analogia se referindo a 3 estados que podemos nos encontrar em relação a Deus. Geralmente nós só pensamos em 2 estados, que seria o de estar vivos, ou seja, presentes no corpo e portanto ausentes no céu, ou de estar mortos, estando ausentes do corpo e assim podendo estar no céu com Deus. Resumindo, ou você está aqui na terra vivo, ou você está morto na terra para assim estar no céu em algum momento. Paulo, no entanto, descreve uma terceira opção que ele não preferia, que era ser encontrado nu ou despido. Com a leitura atenta, a gente percebe que Paulo, ao usar o termo tenda, se refere ao nosso corpo atual, ao nosso corpo corruptível e mortal, que é facilmente destruído na morte, assim como a tenda, que não é uma estrutura permanente. Com o passar do tempo, ela vai se deteriorando. Assim, o nosso corpo envelhece e também pode se deteriorar como uma tenda. Por outro lado, Paulo ele compara o corpo glorificado com os salvos ressuscitados com um edifício permanente, imortal e indestrutível no céu, não feito por mãos humanas. Tá vendo aqui os 2 pontos. Só que o terceiro termo é o termo nu, que é um terceiro estado do corpo. Havia também a possibilidade de estar despido ou nu. Ao dizer que a gente pode ser encontrado nus, Paulo se referia à morte. O que Paulo queria dizer aqui é que ele estava querendo encontrar Deus sem ser despido, ou seja, sem passar pela morte. Ele queria ser encontrado por Deus vivo para assim ser revestido com o seu edifício, o seu corpo incorruptível. Paulo não queria passar pela morte para ter o seu corpo glorificado. Só para você entender isso aqui, Paulo está usando 3 figuras de linguagem, uma a de tenda para expressar o nosso corpo que passa, uma de edifício para expressar o corpo que nós teremos irrepreensíveis no céu, e o termo nu ele fala como se fosse a morte, como que dizendo, eu quero ir para o céu sem passar pela nudez, ou seja, sem passar pela experiência da morte. Ele queria ir para o céu direto. Era esse o desejo do coração dele. No, God, please, no! No!
Infelizmente, alguns acrescentam ao texto de 2 Coríntios 5,8 ideias que não estão presentes nele. Eles interpretam o texto dessa forma, dizendo, não, sim, nós temos tal confiança de que preferimos que a nossa alma imortal deixe o corpo e habite com o Senhor imediatamente após a morte. Na verdade, gente, Paulo ele não citou termos como alma imortal ou imediatamente após a morte. Não, elas não estão presentes nesse texto bíblico. Ao contrário disso, em outros textos, Paulo deixa claro que nós só receberemos a nossa habitação celestial quando Cristo vier. E aqui dá a importância da gente olhar o contexto, porque Paulo não iria se contradizer em momentos diferentes. Um estudo cuidadoso dessa passagem mostra que ser encontrado despido é sinônimo de sono da morte, ou seja, o período entre esta vida em um corpo corruptível e imortal e a vida futura no nosso corpo incorruptível e imortal. Beleza, galera? Se não entendeu, volta, assiste de novo, velocidade 0.5 aí, porque dá para entender esse negócio aqui. Hi. Ok. Nas palavras de Paulo, nós percebemos sobre o seu amor a Deus e vemos que a vontade que ele tinha do seu coração, a vontade gigante que ele tinha era de estar com Jesus. Ele desejava mais do que qualquer coisa, estar na companhia do seu mestre. Mas sabe o que é mais incrível aqui nessa vontade dele? É que o seu amor por Deus era tão grande que ele considerava mais importante agradar ao Senhor do que estar presente com ele. Uau! Em Colossenses capítulo 1, o apóstolo explicou o que ele queria dizer com agradar ao Senhor. Lá ele diz assim, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ellen White, ao abordar esse texto, ela escreveu: não precisamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Podemos encontrar suas pegadas junto ao leito de doentes, no casebre dos pobres, nas lotadas avenidas das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de conforto. Agindo como Jesus quando esteve na terra, nós andaremos em seus passos. A verdade é que se você quer estar na companhia de Jesus, você pode fazer isso hoje, vivendo uma vida que agrade a Deus. Mais importante do que quando vamos estar pessoalmente com Deus é viver para Deus hoje, nos dias de hoje. Mais importante do que o que vai acontecer depois que você morre é o que você vai fazer enquanto você está em vida. Deus chama o seu povo a viver como Enoque, que agradou ao Senhor e foi o primeiro a receber a sua habitação celestial. Resumindo, primeiro, Paulo se refere à tenda como nosso corpo corruptível, edifício como nosso corpo incorruptível, que teremos no céu, e nudez com a morte. Segundo, Paulo queria encontrar Jesus sem passar pela morte. Terceiro, Paulo diz que só receberemos a nossa habitação celestial quando Cristo voltar. Quarto, Paulo queria, acima de tudo, agradar ao Senhor. Meu convite para você é que, assim como Paulo, você dedique a sua vida para agradar ao Senhor. Você pode sim querer fazer parte daqueles que irão para o céu sem experimentar a morte, só que mais do que se preocupar com o que vai acontecer depois de você morrer, é se dedicar em honrar a Deus enquanto você está com vida. Comprometa-se hoje em agradar ao Senhor através das suas atitudes, falando dele onde quer que você for e, mais do que isso, mostrando através da sua vida as características desse Deus que te ama demais. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Perdoe aqueles que fizeram coisas ruins contra você. Auxilie aqueles que precisam de ajuda. Ame os outros assim como Jesus te ama. Viva agora aqui na terra os valores que você quer viver lá no céu. E assim, mostre com as suas ações que você está pronto para morar lá. Você quer morar no céu? Escreva nos comentários "eu quero". E a partir de hoje, comporte-se como alguém que já está lá. Que Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. Se você quiser saber inclusive mais sobre esses temas da Bíblia, clica no link que eu deixei aqui embaixo para fazer o nosso estudo bíblico gratuito para você entender melhor a palavra de Deus. Quero te ensinar pessoalmente lá no seu WhatsApp, combinado? Clica aqui e vem com a gente nesse aprofundamento. Tchau, tchau.